Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a dar início agora a mais uma edição do Sempre um Papo, nessa nova fase, né? Fase de comunicação virtual que a pandemia nos levou. Então, aproveita, curta a nossa página, nosso canal no YouTube, para receber novas informações. O apresentador convidado, Luiz Humberto França, está sentado em uma sala com as paredes decoradas por fotos e quadros. Ao fundo, há uma estante de livros. Em Araxá, o projeto conta com o patrocínio da CBMM, Companhia de Metalurgia e Mineração. Então, vamos chamar na tela os nossos convidados de hoje, que são os colegas e amigos jornalistas e escritores Ana Lopes e César Campos. Boa noite. Olá, boa noite. O escritor e jornalista Carlos Herculano Lopes está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo. Prazer em conhecê-lo, César Campos, e estou muito feliz dessa participação aqui com vocês. Carlos, prazer meu estar com vocês nesse fim de tarde, Luiz Humberto França. O escritor e jornalista César Campos está sentado em uma sala com uma janela ao fundo coberta por cortinas e uma TV na parede. Eu sempre fiz a mediação do Sempre um Papo, de alguns sempre um Papo. Agora estou do outro lado, um pouquinho diferente para mim, mas espero que seja bacana, espero que as pessoas que estejam em casa, se cuidando, gostem bastante. Isso aí, agora você está experimentando o outro lado, né? E a gente abre sempre o papo com uma pergunta mais genérica, né? Vamos começar pelo Carlos Herculano. Carlinhos, como é que você está sentindo esse momento? Como é que você tem sentido o mundo nessa pandemia? Olha, Luiz, eu tenho visto e tenho sentido isso tudo com muita perplexidade, né? Tenho sentido a minha própria solidão mais de perto, tenho sentido a solidão das pessoas, tenho sentido o luto de milhares de famílias brasileiras, tenho chorado por esses quase 110 mil brasileiros mortos, centenas de famílias enlutadas. É um momento de muita tristeza, um momento de muita reflexão, um momento de muita volta, não é, para dentro da gente, de repensar muitos valores, de estar mais perto de quem a gente ama, ser mais compreensivo, porque a morte está rondando a gente muito de perto. A gente tem que tomar muito cuidado para sobreviver, tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Temos também que rezar, temos que ter fé, temos que esperar que essa vacina venha e que possamos sobreviver a essa tragédia pela qual a humanidade está passando. A humanidade já passou por muitas tragédias e continuará passando, mas essa é a tragédia que nós estamos vivendo. Então isso cala muito fundo nos nossos corações e é um momento de perplexidade, de reflexão, de força e de vontade de viver. Eu acho que o que tem passado na minha cabeça é isso. Correto. E com você, César, como é que você tem se sentindo nessa pandemia? França, eu acho que é aquela hora que a gente se observa mais, né, e se entende até um pouco mais. Eu tenho tentado me entender um pouco mais nessa pandemia, porque assim como o Carlos também tem vivido dias de muito cuidado, dias de me prevenir mesmo, apesar que estou todos os dias nas ruas, né? Sou repórter de TV, então tenho que estar lá, mas me protegendo bastante, graças a Deus, não tive nada até agora, nenhum dos meus colegas teve, mas vivendo esse momento de angústia mesmo, e o momento é realmente de angústia, a gente não sabe que efeito tem um vírus desse no nosso organismo, a gente não tem noção do que pode dar, porque às vezes eu tive isso na minha família, não aqui em Araxá, mas em familiares um pouco mais distantes, de um atleta, um jovem que passou muito mal com essa doença, e de uma pessoa que foi assintomática. Então, a gente não sabe o que vai ser de nós, né? Mas, por outro lado, isso faz um momento de reflexão também. Eu estou tendo um pouco mais tempo com meu filho, por exemplo. Eu estou tendo um pouco mais tempo com a minha família, por exemplo. Isso tem me trazido algumas reflexões sobre como eu estava antes, às vezes a correria demais no trabalho,
enquanto eu poderia mais aproveitar um pouco mais minha família. Eu acho que esse outro lado dessa tragédia, eu acho que o nome, que o Carlos falou, é esse mesmo, é tragédia, o nome está certo, é isso mesmo que a gente tem que chamar, são 100 mil vidas, mas tem esse outro lado que a gente se olha também. E olhar, às vezes dói, né? É doído olhar para a gente, não é fácil, não é fácil olhar para a gente, não. Às vezes é doído a gente se encontrar, né? Com mais tempo fica mais difícil, né? Esse conhecimento, a gente passa a ter mais tempo. E é um pouco disso que vocês dois falaram, nessa momento de reflexão, de autoconhecimento. Lopes, meu amigo, agora são 40 anos desde o lançamento do seu primeiro livro, O Sol nas Paredes, né? Quer dizer, qual que é o sentimento ao olhar para trás e ver toda uma trajetória, um caminho percorrido na literatura? Essa é uma coisa muito interessante, muito gratificante, porque a gente vê como que o tempo passa, né? Como que o tempo passa rápido, não é? O escritor Jorge Luiz Borges falava com muita propriedade que não é o tempo que passa, somos nós que passamos pelo tempo. E é uma grande verdade, eu já estou passando pelo tempo. Existia um personagem, eu não sei se é do próprio Jorge Luiz Borges ou do Gabriel Garcia Marques, que falava, eu já não vivo, eu recordo, não é? É o que não é o meu caso ainda, felizmente. Eu vivo com muita intensidade as coisas, mas também já recordo muito, né? Eu já sou um homem que vivo também de muitas lembranças, né? Vamos supor, talvez eu já tenha 40% de lembranças, né? Quando eu me deito, quando eu viajo, quando estou sozinho, tem muitas lembranças. E uma dessas lembranças felizes, gratificantes que eu tenho, foi quando eu lancei por conta própria, de maneira independente, aqui em Belo Horizonte, saía vendendo o livro nas ruas, de bar em bar, que eu lancei esse meu primeiro livro. Carlos Herculano segura o seu livro O Sol nas Paredes. A capa mostra uma figura abstrata. Não é? No início de 1980, então já fazem 40 anos, eu me lembrei dessa data ontem, falei, não, quero comentar isso com os ouvintes, com os amigos aqui do Sempre um Papo, que é um momento especial para mim. Eu, no auge da minha juventude, do meu vigor físico, com 23 anos, lancei esse meu primeiro livro, O Sol nas Paredes. Então, poder externar isso aqui, poder compartilhar isso aqui hoje com o público, com quem está nos assistindo no Brasil afora, é muita alegria. Esse livro, Sol nas Paredes, eu costumo dizer, ele me ajudou a descobrir o Brasil, porque a gente vendia nas ruas de Belo Horizonte, mas também vendia nas ruas de São Paulo, nas ruas de Recife, Salvador, Ceará. Eu costumo dizer que esse livro, O Sol nas Paredes, me ajudou a conhecer o meu país. Então, é muita alegria poder estar contando isso aqui hoje. Fala um pouquinho desse começo independente seu, você citou aí, você percorria bar em bar vendendo o seu livro, né? É um belo exemplo, e a gente tem em Araxá também autores nesse trabalho, como Heleno Alves, o Canarim. É um trabalho diferente que te motivou a crescer, né? Nós éramos um grupo de jovens, um grupo de escritores, né? De candidatos a escritores, né? Grupo de rapazes e moças aqui em Belo Horizonte, e em todos os estados do Brasil também, existiam gente fazendo a mesma coisa. Não existia essa facilidade de publicação de hoje, então publicar um livro era muito difícil, né? Nós mesmos bancávamos os livros, né? O livro ficava caro, a gente tinha pouco dinheiro, e para a gente recuperar esse dinheiro investido, a gente saía vendendo, né? Vendíamos nas portas dos bares, principalmente nos bares às noites, nas noites dos finais de semana, mas também nas escolas, nas portas dos teatros. E existia muita solidariedade, as pessoas compravam, as pessoas incentivavam. E tinha todo também aquele momento político de final de ditadura, né? Estávamos no final do governo do general Ernesto Geisel, o início do governo do general Figueiredo. Foi logo quase quando o César Campos nasceu, que ele falou que era 1982. 1982 ainda já não vendia tanto, mas ainda estava vendendo os meus livros nos bares. A Argentina estava sendo derrotada pela Inglaterra na Guerra das Malvinas, nós seguimos isso tudo aqui muito de perto também, e o César estava nascendo. Então está muito bom esse encontro dessas duas gerações aqui hoje nesse bate-papo. O César nascendo em Araxá e eu vendendo meu livro na rua.
Maravilha. O César, por falar nisso, está agora, teve a sua vida inteira marcada pelo jornalismo, atua no jornalismo e está agora começando a trilhar esse caminho seu, né, cara? Ele está agora... César, conta pra gente como é que você decidiu de uma hora para outra que a literatura entrou na sua vida. O Carlos falou alguma coisa do Gabriel Garcia Marques, eu acho que tem tudo a ver a literatura, quando eu falo de literatura, com ele. Porque eu tive uma sorte muito grande da minha escola de jornalismo ter optado pelo jornalismo literário bem quando eu entrei na faculdade. Então, a gente teve uma oportunidade enorme de conviver, inclusive, com 3 ou 4 professores colombianos. Eles traziam da escola do Gabo lá todo esse amor pela literatura junto com o jornalismo, e as possibilidades se abriam dentro daí. Foi quando eu me apaixonei pelo jornalismo literário. Acho que eu entrei na faculdade de jornalismo muito por causa do escrever. Eu acho que era esse o meu foco, sempre foi. E eu me apaixonei pelo jornalismo literário, e já em 2005 escrevi uma biografia da Tia Nora, que é um personagem aqui de Araxá. Essa biografia não está, aliás, até levei o puxão de orelha de um grande amigo agora, o Germano Afonso, por que essa biografia ainda não está publicada. Eu tive um senso crítico, eu tenho um senso crítico com ela muito grande. Eu ainda me acho pequeno para publicar essa biografia. Então, toda vez que eu releio ela, eu quero mudar mais alguma coisa, estou enrolando, mas eu penso que para o ano que vem já quero, junto com a Tia Nora, esse personagem que é fantástico, que eu acho que todo mundo merece conhecer, publicar esse livro. Mas agora, de um tempo para cá, e com um motivo muito especial, depois que o meu filho nasceu, eu resolvi também falar desses assuntos infantis. Sabe, França, mudou muito a minha visão sobre tudo que acontecia ao meu redor. E ele faz um brainstorming comigo todo dia, porque ele só dorme contando histórias. E ele não aceita mais aquela história pré-pronta, né? 3 porquinhos e alguma coisa. Ele sempre pede alguma coisa a mais. Ele inventa novos personagens para aquela história. Ele quer situações diferentes. 3 anos, você acredita? E vai pedindo algumas coisas. Então, eu estou fazendo um brainstorm todo dia de algumas coisas. E daí veio essa mini coleção, né? São 3 livros que chama Pandemia. E se você quiser, eu falo um pouquinho mais para frente sobre como é que vai ser isso, que é como as crianças... Vamos falar agora de uma vez. Já pode falar? Então, são 3 livros, devem sair agora já no fim do ano. É uma coleção Como Falar com as Crianças sobre esse assunto, pandemia, que é um assunto realmente muito difícil. E o que eu pensei foi que, de fato, as crianças vão precisar entender esse momento depois que tudo passar. Na verdade, isso surgiu de alguns amigos psicólogos, de conversas com amigos psicólogos, que estão tendo algum tipo de dificuldade já agora para que essas crianças interpretem esse momento que a gente está vivendo. E eu falei, cara, eu acho que eu posso contribuir com tudo isso, justamente com a linguagem que eu estou me acostumando a fazer. E daí veio essa brincadeira que foi Pandemia. São 3 livros. O livro Pan, os personagens centrais são pai e filho, logicamente. Acho que um alter ego meu e do meu filho dizem as más línguas, mas pai e filho são personagens centrais, só que eles eles interagem sempre com um personagem dentro do livro. Primeiro com a doutora Pan, que vai explicar o que é o vírus e como ele age dentro do nosso corpo. Depois a D, que é uma amiga da criança, que passou por essa experiência em casa, de ter passado pela doença. O pai ficou mal, a mãe ficaram as duas em casa, ela foi assintomática. Como é que foi essa vivência dessa criança sobre tudo isso? E a Mia é uma gatinha do personagem dessa criança, e ela vai tratar dessas questões psicológicas. Ele vai contar para ela como que tudo isso aconteceu na vida dele, como que ele passou a falta da escola, a falta de ir no parquinho. Então, é para ser uma reflexão para as crianças, mas a gente, estudando um pouco mais, ontem eu estava com um amigo psiquiatra que também está me ajudando nessa questão. É um livro complexo, ele passou por dois pediatras, 2 psicólogos, um psiquiatra agora, além de 2 escritores infantis
para que eu chegasse a esse formato final, porque a ideia é que ele realmente seja útil na conversa, não só para as crianças, mas na conversa para os pais também. Ontem eu ouvi de um psiquiatra isso e eu achei que foi muito bacana, porque quando a gente escreve, a gente não sabe o que está escrevendo, o efeito disso no final. E ele me falou assim, César, você me deu um pouco de alívio, porque você, hora nenhuma, pôs o pai como aquele cara que sabe de tudo. Ele é um cara que também tem dúvidas e que vai atrás e tenta responder algumas dúvidas dos filhos. Então, acho que a pandemia vai chegar aí, acredito que no momento que a gente vai estar, se Deus quiser, já com a vacina, é um livro para pós-pandemia, para a gente entender tudo o que se passou. Até há uma dúvida sobre isso, algumas pessoas, mas está fazendo um livro já vai ter passado. Não, é um livro para pós-pandemia, acho que a gente precisa ter primeiro um registro histórico disso e sobre um olhar infantil. Essa foi a minha intenção, tomara que o pessoal goste quando esses livros realmente tomarem forma, né? Eu nunca tinha publicado um livro, agora vão ser 3, então acho que vamos chegando, né? Ótimo, a expectativa de todos é que a gente possa ver esse livro quanto antes, né? E, como você disse, falar de pandemia, entender o evangelho nunca é demais, né? É importante esse trabalho. Agora, o Carlos Herculano estava falando dessa questão de ficar lapidando o texto, né? O escritor, se ele for esperar lapidar o texto para ficar 100%, ele não publica nunca. E aí? Carlinhos? Opa! Falando com o César aqui sobre a publicação de livro. Sim. Ele me disse que não publicou uma biografia ainda. Lapidando, né? Trabalhando e nunca está bom. Se for esperar ficar 100% bom, nunca publica para o escritor isso, né? Olha, eu sempre me lembro de um ensinamento de Graciliano Ramos, que ele dizia que um texto só está pronto para ser publicado quando a gente percebe que a gente não pode acrescentar e nem tirar mais nada dele. Não é? Quando você, como escritor, pensa, eu dei o melhor de mim nesse texto, eu fiz o melhor que eu podia, eu lapidei da melhor forma que eu podia, eu pus aqui meu coração, minha alma, meu talento, tudo o que eu podia fazer de melhor eu fiz. Aí eu acho que está na hora de publicar. Eu tenho uma experiência com o meu primeiro romance, O Sol nas Paredes. Não, minto, A Dança dos Cabelos, que eu escrevi aos 24 anos, mas foi o meu livro que eu escrevi mais exaustivamente. Eu devo ter reescrito esse livro umas 5 ou 6 vezes, mas chegou esse momento que o Graciliano Ramos ensinou, que eu falei, não, aqui chega. Então, o que eu acho é o seguinte, chegou, você viu que está pronto, que se te satisfez, mostre o seu texto também para alguns amigos, para algumas pessoas que você tem confiança, não é? Que não vão jogar confete, que não vão falar que está bom para te agradar, que vão realmente te ajudar na história que você está escrevendo, com bons palpites, com uma boa visão. Eu acho que aí está pronto, pode lançar e em consequência é a que vier, a gente nunca sabe, né? Um livro é uma loteria, um livro. Esse meu primeiro romance, A Dança dos Cabelos, ele foi recusado por 7 editoras. E hoje talvez seja o meu livro mais reconhecido pelas universidades, com trabalho de tese, dissertações, enfim. Chegou a hora que tem que compartilhar, né? Agora, falando um pouquinho de jornalismo, você tem a mesma formação que César, que é o jornalismo, né? Experiência de anos como cronista no estado de Minas. Essa experiência no jornalismo te ajudou na literatura de alguma forma? Olha, ela me ajudou muito com o olhar, principalmente as oportunidades que eu tive trabalhando como repórter, né? A maioria do tempo no estado de Minas, de viajar, de conhecer as pessoas. Eu entrevistei muita gente, eu entrevistei muitos, não só escritores, mas também entrevistei muitos empresários, entrevistei muita gente também da política, das artes, da literatura. Então, eu aprendi muito com essas pessoas. E a oportunidade que eu tive também de viajar, de fazer algumas viagens para fora do país, que o jornalismo me proporcionou, essas oportunidades também foram muito importantes para mim.
que é muito importante você enxergar o seu país de fora, você enxergar... É como quando você sai de casa, você enxergar a sua família de fora tem um poder muito grande para você gostar mais da sua família. E, da mesma forma, você enxergar o seu país de fora é muito importante para você entender melhor o seu país, para você entender melhor você própria. Então, isso o jornalismo me ajudou muito. E a minha experiência como cronista foi fundamental na minha vida, como escritor e como ser humano, porque durante 14 anos eu escrevi uma crônica semanal no estado de Minas, sem falhar praticamente uma semana. E isso não é brincadeira, você contar uma história toda semana não é fácil, então você tem que mudar seu olhar, tem que mudar a sua percepção das coisas, tem que ter mais humildade para ouvir, para observar, para saber que qualquer coisa dá uma história, para saber que qualquer ser humano sabe mais coisas do que você em um determinado assunto. Então, essas quase 1000 crônicas que eu publiquei no estado de Minas foram fundamentais para a minha vida, como escritor e como ser humano. Perfeito. César, você, como jornalista, você tem um texto relativamente pequeno, né? Em média, uma matéria de TV, no caso, tem 1 minuto e meio. No seu caso, a literatura seria como um agente libertador para trabalhar melhor o texto, ter novas possibilidades? Eu gosto muito de trabalhar o texto de TV. Eu acho que o texto de TV, trabalhar o jornalismo, a literatura, eu acho um desafio, né? Porque a literatura é aquela coisa libertadora, enquanto o jornalismo tem todas as técnicas, né? O jornalismo, ele é técnico, ele precisa de ter a técnica, e muito mais em TV, que você tem um tempo muito reduzido para passar informações, então você tem que ser um pouco mais sutil em tudo isso. Então, isso me desafia diariamente, não é em todas as matérias, a gente não dá para realmente colocar literatura no cotidiano todos os dias, mas em algumas matérias faço questão de colocar um pouco de literatura, de compartilhar, às vezes, sensibilidade. Eu falo que, às vezes, o jornalismo é isso. Eu gosto de 2 coisas no jornalismo, falando assim, né, sensibilidade e humildade. E assim como o Carlos falou, é isso, a entrevista ela é um momento de humildade, de separar, ouvir outra pessoa, para entender o mundo dela naquele momento. Então, eu gosto muito desses 2 fatores. E é um desafio muito grande. Hoje, eu confesso para vocês que quando eu estava na faculdade, eu sempre falei que eu queria só jornalismo impresso, nunca me imaginei na televisão. A vida foi me levando para a televisão e hoje eu sou apaixonado com o texto de TV. Acho o texto de TV muito desafiador, justamente por isso, porque ele te limita em relação a tempo e te limita, às vezes, na sonoridade, né? Porque ele tem que ter uma sonoridade que não pode lembrar, muitas vezes, a literatura, não pode rimar, não pode fazer algumas coisas, apesar que eu já rimei também em texto, já fiz de tudo quanto é coisa, dependendo do jeito que me dão a oportunidade, eu vou lá e coloco a bola lá para ser chutada. Sim, que é bom, engessando, né? Agora, o Carlinhos falou, essa vivência jornalística, ela é rica, né, de personagens, são diários, com muita gente, vários tipos de pessoas. Você acha que isso, de uma certa forma, vai te ajudar na literatura também? Já me ajudou, eu tenho certeza que já me ajudou. A oportunidade de você ter, de conhecer outras pessoas e muitas vezes conhecer a fundo as outras pessoas, nos momentos mais difíceis ou nos momentos mais fáceis da vida dela, nos mais alegres, nos tristes, dá para a gente uma experiência que muito provavelmente quase ninguém vai passar. O jornalista tem algum tipo de experiência de estar em lugares, de conhecer alguns tipos de pessoas, de conhecer situações que muito provavelmente muita gente vai passar pela vida e não vai imaginar poder ter tido aquela oportunidade. Então isso eu acho que enriquece demais na hora de a gente, por exemplo, criar um personagem, que foi o que eu fiz agora na série. São vários personagens dentro da série. Eu acho que isso ajuda a enriquecer. E quando você conhece mais gente, não que me inspirei em alguma dessas pessoas para o personagem, mas, lógico, eu hoje, não só os personagens são, mas eu hoje sou um pouco de cada um dessas pessoas que eu entrevistei, aprendi com cada uma, como o Carlos falou, é realmente um exercício de aprendizado mesmo, de ver fora da caixa, de ver fora das realidades. Às vezes ele falou da questão do país, mas a gente vê fora da realidade
quando você está numa casa e analisa um bairro, num bairro e analisa a cidade analisa o estado e o país e assim por diante. Eu acho que o jornalismo dá essa oportunidade, concordo muito com ele, dá essa oportunidade de a gente vivenciar com as outras pessoas, estar com elas naquele momento, mesmo tendo que ter aquela imparcialidade, aquele joguinho de estou ali para ver, mas você está vivendo isso com as pessoas. Eu acho que isso enriquece muito e ajuda muito na literatura, apesar de ser liberto demais para o jornalismo, né? Muito bom, isso mesmo. Carlinhos, agora vamos falar um pouquinho dos seus livros que viraram filme, né? Ou alguma coisa aí na TV fechada. Você tem o Potete, As Sombras de Julho e O Vestido, né? São esses três que foram adaptados para o cinema e canal fechado? Olha, eu tive, na verdade, a minha primeira experiência com o cinema foi com um cineasta aqui de Belo Horizonte chamado Aaron Feldman. O Aaron fez um pequeno filme sobre um conto meu chamado Estranhas Criaturas, do meu segundo livro de contos chamado Memórias da Sede. Um filme que ficou muito bacana, que eu tenho muita vontade de revê-lo. Eu tinha uma cópia, mas infelizmente não sei onde essa cópia foi. Nas vários lugares que eu já morei aqui em Belo Horizonte, essa cópia se perdeu. Mas é que eu lanço um apelo, se alguém da família do Aaron Feldman, por acaso estiver assistindo e puder me arranjar uma cópia desse filme que ele fez, o meu conto Estranhas Criaturas, vou ficar muito feliz. E o meu primeiro livro filmado foi Sombras de Julho, que está aqui, não é? Aqui a capa dele, Sombras de Julho. Foi o meu primeiro romance, foi o meu segundo romance. Esse livro, ele foi lançado. Com esse livro eu ganhei a 5ª Bienal Nestlé de Literatura Brasileira em 1990. E ele teve uma divulgação muito boa na época. E, através de algumas reportagens que saíram, esse livro chegou ao conhecimento do Marco Altberg, que é um cineasta do Rio de Janeiro. E o Marco entrou em contato comigo, a gente ficou se conhecendo, nos entendemos muito bem. E ele fez, primeiramente, uma série de 5 capítulos para a TV Cultura de São Paulo. E depois, essa mesma série, ele transformou em um longa-metragem. Essa foi a minha primeira experiência com o cinema. A terceira experiência, depois dessa do Aaron Feldman e do Marco Altberg, aconteceu com o Paulo Thiago, que é um cineasta que já mora no Rio há muitos anos, mas é mineiro de Aimorés e de quem também me tornei um grande amigo, como fiquei amigo do Marco Altberg. E o Paulo me propôs talvez o maior desafio literário da minha vida, que foi transformar o épico, o maravilhoso poema Caso do Vestido, do Carlos Drummond de Andrade, do livro da Rosa do Povo, de 1945, transformar esse poema em um argumento que eu acabei transformando em um romance e ele filmou. Não é? Esse filme, se não me engano, é de 2004. O tempo passa muito rapidamente, já são 16 anos, e o filme ficou muito bonito, e o livro teve uma repercussão também muito boa. Essa foi a minha segunda experiência. E a terceira experiência aconteceu também com o Paulo Thiago, que me deu a alegria de fazer uma série de 6 capítulos, 6 episódios para o Canal Brasil, sobre o meu romance Poltrona 27, que foi o meu último romance. Então, eu tive essas 4 e muito enriquecedoras experiências com o cinema, que me mostrou um outro universo, né? Que é o universo da tela, o universo das filmagens, a luta que é para fazer um filme, que não é brincadeira, que se o autor tem dificuldade para escrever, há dificuldade do cineasta também para conseguir verba, atores, para administrar um universo todo, não é brincadeira. E eu aprendi a admirar os atores de uma forma impressionante, porque é incrível como
um ator vivencia uma cena, o diretor pede para filmar de novo e a pessoa vai e revive com maior emoção, com uma emoção talvez até maior do que a primeira vez. Isso não é brincadeira, isso me deixou muito impressionado nas vezes que eu tive a oportunidade de ver algumas das filmagens dos meus livros. Assim. São experiências muito boas. Agora, você ficou frustrado com alguma adaptação? Falei, não era isso, pegaram para o outro lado, não ficou bom? Ou tudo ficou do seu agrado? Essa história é o seguinte, desde a minha primeira experiência, que foi com o Feldman e com o Marco Altberg, eu tive muito claro para mim o seguinte, a minha viagem que eu fiz ao escrever o meu romance é uma. E a visão que o cineasta vai ter sobre o meu livro é outra. É uma outra visão, é uma outra viagem, não é? Então, assim, a única coisa que eu fiz de participação foi ler algumas vezes os roteiros, mas mais assim, porque os diretores tiveram a gentileza de me oferecer o roteiro e pedir para eu ler, mas sem nenhum palpite, sem nenhuma interferência, deixei que eles fossem livres para fazerem o filme que eles achavam que ficaria melhor sobre os meus livros e fiquei muito feliz, assim, não tive nenhum problema de dizer, eu não gostei, eu queria que ficasse assim, queria que ficasse daquela maneira. Não, eu achei que ficou muito bacana, que foram visões diferentes, mas visões que enriqueceram muito os meus romances. Isso é que importa. Agora, vamos falar um pouquinho de Fli Araxá. César, você já participou várias vezes do Fli Araxá, como leitor, como jornalista, cobrindo evento. Qual a sua expectativa para eventos deste ano? É um momento sempre muito esperado? Um momento sempre muito esperado pela cidade inteira, né, França? O que mais a gente está ouvindo aí nos últimos dias é como vai ser o Fli aí de 2020, como é que nós vamos nos encontrar com a literatura em 2020. Espero que vai ser um festival muito bacana, da forma que for, a gente não sabe realmente ainda como vai ser, né? A gente está aguardando aí essas informações de como vai ser, mas eu espero que seja muito bacana. O festival tem realmente um carinho muito especial. Eu estou na mediação desde o segundo evento, cobri todos desde o início, já pela TV, e estou como mediador desde o segundo. Enfim, eu tenho um carinho muito especial pelo FLI, é um momento de encontro, fiz muitas amizades com escritores lá, né, França? Você também fez algumas. O FLI trouxe para Araxá uma realidade que a cidade não tinha, dessa oportunidade da gente encontrar figuras tão bacanas e tão significativas da nossa literatura, sentadas num banco, dispostas a conversar com a gente. Então, acho que isso, uma cidade do interior para Araxá, é um legado incontestável. Então, assim, a gente sempre fica pensando quem que a gente vai conversar esse ano de Araxá, qual autor vai ficar nosso amigo, né? Eu acho que o FLI tem essa coisa muito bacana. Acho que é um evento que não traz o autor no meio de 300 seguranças para falar com as pessoas, não. Os autores circulam, os autores estão lá para conversar com você, têm acesso a todo momento, eles não ficam presos dentro de um quarto de hotel, eles estão lá para viver esse momento. Da mesma forma que é rico para a gente, eu acredito que é rico para eles também, viver esse momento, ter um contato com o público deles. Então, sempre que fala de FLI Araxá, expectativa. Estou louco para saber como é que vai ser essa edição de 2020. Se quiser adiantar alguma coisa para a gente, não tem problema, não. Pois é, isso aí está nas mãos do senhor Afonso Borges, que está formatando eventos, já tem muita coisa sendo pensada, né? O que a gente sabe é que será na virada de outubro para novembro e ele deve ser um evento mais focado na parte atual em função da situação que vive, né? Mas isso aí são os detalhes que o Afonso está ajeitando. Mas falando ainda em FLI Araxá, tem essa característica, né? Um evento que a gente pode ter uma proximidade com o autor que a gente tanto admira. E falando em legado, você disse essa palavra aí, você acha que o FLI Araxá tem deixado esse legado de incentivar, formar novos leitores e escritores em Araxá?
Eu tenho certeza disso, França. Eu acho que o Iaraxá, primeiro, que ele é um momento. Eu acho que a gente precisa de momentos para que a gente pare para refletir sobre um assunto. É diferente você ter uma formação numa escola sobre literatura, aquela contínua, em que você vai se acostumando e é essencial que haja. Ali no Fli você tem um momento que a cidade para falar, para viver literatura. Tem gente que fala assim, mas e o pessoal que vai lá para beber? Eles estão no universo de literatura. Eles estão ao lado de livros. Eles estão ao lado de pessoas que estão carregando livros. Isso é incentivo. Isso é legado. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar sempre que a literatura tem aquele momento para ela. E isso de qualquer forma. A gente sabe que boa parte da cidade passa pelo festival. Muita gente de fora também vem, mas falando de um legado local. Muita gente de fora também vem, mas o legado local é esse. O pessoal tem um momento da literatura que às vezes não ocorria. Às vezes a gente passava anos sem ter algum evento literário aqui em Araxá, que seja uma discussão sobre livros, que seja um sarau. A gente passava muito tempo sem ter. Então, o Araxá já é uma data marcada em que a gente tem essa oportunidade de estar com livros, de vivenciar toda essa experiência literária que vai além do próprio escrever, do próprio ler, aliás. Vai além, é uma experiência de estar lá, de vivenciar tudo aquilo. Eu tenho certeza, na verdade, que isso é enriquecedor, que isso é um legado para a cidade. Tenho certeza que muita gente já está escrevendo por causa do Iaraxá e muita gente vai escrever, tenho certeza. É uma imersão muito positiva, né? Agora, o Carlos Herculano do Iaraxá, está no evento desde o começo. Fala um pouquinho desse sentimento seu em relação ao Iaraxá, Carlos. Olha, eu acho que o Iaraxá hoje é um dos eventos literários mais importantes do Brasil, não é? Toda a literatura brasileira já esteve aí no Iaraxá. Eu já tive a oportunidade de estar aí em vários eventos do Iaraxá com amigos, fiz muitos amigos novos aí, participei de muitas mesas enriquecedoras que as pessoas participam, as pessoas perguntam, as pessoas interagem. E como o César falou, a ideia de ter levado o Iaraxá para o Grande Hotel Tauá foi ótima, porque a oportunidade das pessoas se interagirem com os autores é muito maior, fica todo mundo circulando ali, não é? Fica mais fácil. Eu vivi um momento muito interessante uma vez aí no Iaraxá. Eu estava conversando com o Amir Klink, né, com o grande navegador. A gente estava batendo papo, conversando. Quando se aproximou dele muito timidamente, uma senhorinha já mais, estou dizendo senhorinha porque já era mais velha, que ainda era funcionária aí do hotel. E ela pediu licença para dar uma palavrinha para ele e contou, quando ficou sabendo que ele era o Amir Klink, que veio ali, se aproximou para contar para ele que se lembra do pai do Amir Klink, aí no Grande Hotel, nos anos 40, 50, aí no auge dos cassinos, enfim, e foi uma história interessante. Então, essa interação toda, assim, também fora das mesas literárias, esse papo paralelo que rola aí é muito interessante. Eu louvo o Iaraxá, parabenizo o Afonso e a todos vocês aí de Araxá por manterem esse evento, que ele é muito importante para a literatura mineira, para Araxá e para o Brasil. Espero que aconteça aí de novo esse ano, se Deus quiser. E falando em Iaraxá, Norma Neres tem uma pergunta, quer saber como será a participação esse ano. A gente já tem acertado que será no dia 28 de outubro a 1º de novembro. Né? O evento será no Grande Hotel, como foi falado agora há pouco, e a gente espera um evento sem riscos, né? Dentro dessa situação que a gente sim. E teremos como homenageado João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Conceição Evaristo e José Eduardo Agualusa. O evento está formatado, a gente em breve, acredito, dará mais informações sobre isso. Agora, Carlinhos, falando, eu tenho um apreço particular sobre um livro seu,
que é o estilingue, pela forma pura como ele foi escrito, lembrando a sua infância em Colônia. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência com esse livro. Olha, Luiz, que ótimo, que bom você lembrar de O Estilingue, né? O Estilingue, História de um Menino. Me lembro que a gente conversou muito sobre esse meu livro em Araxá. Esse livro é muito interessante na minha vida, porque eu comecei a escrever, eu tinha 9 anos, por incrível que pareça. Ainda vivendo em Coluna, não é? A minha cidade, que aqui fica no Vale do Rio Doce, estudando lá em Coluna, no grupo escolar Professora Heroína Torres. Um dia eu disse à minha mãe, que era professora lá da escola, se chamava Iracema Guiar, que eu queria escrever um livro. E ela me incentivou e ficou feliz, que coisa boa, meu filho e tal, comprou para mim um caderno grande. Eu comecei a escrever ali à noite, com aquela luzinha fraca de motor, a óleo diesel, depois no lampião, enfim. E quando eu me mudei para Belo Horizonte, eu vim para Belo Horizonte aqui para BH com 11 anos, continuei escrevendo esse livro e com 14 anos ele estava pronto. Só que eu fui reler e tal e achei que aquilo era uma bobagem, que era coisa de uma criança e guardei e nunca mais vi. Aí comecei a escrever o meu primeiro livro, O Sol nas Paredes, escrevi A Dança dos Cabelos, enfim, escrevi os meus livros todos. E quando resolvi doar o meu acervo para o acervo literário da UFMG, procurando entre as minhas coisas, não é, documentos que eu pudesse doar, cartas trocadas com escritores, fotografias, enfim, além dos quase 5.000 livros que eu doei para o acervo, eu achei intacto numa pasta amarela aquelas historinhas que eu tinha escrito na infância e no início da adolescência. Foi uma das maiores emoções e alegrias que eu já senti da minha vida. Eu acho que por isso que o livro se preservou. Aí eu mostrei o livro para o diretor do acervo dos escritores mineiros na época, que era o professor Vandermelo Miranda. O Vander se encantou com aquelas historinhas e o que eu fiz foi editar. Eu editei aquilo e virou o Estilingue, História de um Menino. Foi lindamente ilustrado pelo meu colega na época lá no estado de Minas, pelo Marcelo Leles. E fico muito feliz que você leu e que você gostou do livro. São historinhas puras de um menino perdido num interior brasileiro, mais perdido ainda, no início dos anos de 1960. Um menino ante aquelas perplexidades da vida, da pureza, das brincadeiras, mas também da violência, dos crimes que aconteciam lá, dos papagaios soltos, do gado, enfim, uma história de um menino de uma cidade pequena. É um livro que eu tenho um carinho imenso por ele e convido todo mundo para ler. O Estilingue, História de um Menino. Ele foi editado pela editora da UFMG. É um livro maravilhoso. Quando era menino, era um capeta, né? Tinha que apanhar até com vara de marmelo para sossegar um. Você imagina um menino, criado numa fazenda, no meio de gado, no meio de cavalo, no meio de uma natureza toda, era um menino irrequieto. De vez em quando, a minha mãe, principalmente, tinha que dar uns corretivos para ficar mais sossegado. Mas não teve problema nenhum, não. Tá bom, César. Você acha que um desafio hoje do escritor é tentar conseguir que o jovem leia os seus livros? Eu acho que França. Acho que é um desafio chegar a esse jovem de forma interessante. Eu acho que não é o desafio em si, igual muita gente comenta, que o jovem não lê. Eu tenho algumas experiências da família de jovens que leem muito mesmo. Eu acho que agora o mercado editorial tem feito coisas para jovem, porque também não adianta as pessoas também quererem que o jovem leia o que não é para ele, o que não foi pensado para ele, o que não tem interesse dele, não é o assunto dele. Então, eu acho que é um desafio, lógico, sempre é um desafio escrever para qualquer faixa etária, quando você quer atingir um público, mas acho que dentro que se proponha a ter obras
voltadas para isso, não é tão desafiante o ato da leitura. Eu acho que o jovem está lendo mais, acho mesmo que o jovem tem lido mais, até por essa experiência que tem tornado os livros um pouco mais virtuais, interativos. É uma experiência que muitos autores têm feito agora e que tem realmente agradado. E eu vejo jovens cada vez mais lendo, inclusive literatura muito aprofundada, inclusive literatura rebuscada dentro desses parâmetros que se tornam interesse deles. Eu acho que esse que é o foco. Acho que muitas vezes se esqueceu por um período de por que o jovem não lê? Porque tem preguiça. Não, porque não se fazia, no meu ponto de vista, logicamente, não se fazia uma literatura, ou se não se projetava também. Às vezes se fazia, não se projetava tanto uma literatura que era voltada, em especial, pelo jovem. O mercado editorial acordou para o jovem. A gente tem visto cada vez mais lançamentos e grandes lançamentos. Eu falo quando vem o trio aqui das meninas que acabam que são autoras super pops, né? Que a gente precisa realmente de até pessoas ao lado para ajudar que elas passem no meio da juventude, né? Me fugiu o nome delas aqui agora, tentando lembrar, se puder me ajudar, França. A Paula Pimenta? A Paula, enfim, o trio lá, eles mexem com os jovens, estão lá, estão vendendo muito. A Paula, inclusive, tem uma literatura muito bacana, que eu li para entender. Eu li como jornalista mesmo. Eu falei, gente, eu não conhecia o trabalho da Paula. Eu falei isso para ela numa entrevista. Paula, não conhecia seu trabalho. Li porque eu queria entender o que move uma pessoa ter tantos seguidores, vender tanto, o que acontece? E a literatura dela é super bacana, é uma literatura fácil, você já vai lendo, vai se interessando, tem essa pegada jovem, então acho que faltava realmente gente que escrevesse para esse público, editoras que realmente valorizassem tudo isso. Acho que nunca faltou no jovem o interesse pela leitura, não. Tenho esse receio de falar isso ainda, mas eu acho que nunca faltou. Acho que não falta de nenhuma faixa etária, não. Acho que tem um preconceito sempre embutido nessa questão de que não lê. Não gosta dessa questão de brasileiro também que não lê, não. Eu acho que tudo tem um jeitinho. E nós temos o agravante aí, que nesse período teve muita livraria fechando, nós temos livrarias famosas fazendo financiamento para sobreviver, e ainda vem essa questão da taxação do livro, né? Questão que preocupa. Como é que você vê mais esse entrave? Colocar o livro como item de rico me incomoda um pouco. Não sei se eu tive esses últimos dias, França, para falar bem a verdade, eu não estou acompanhando tanto o noticiário local, até a gente estava comentando um pouco antes de entrar ao vivo, estou com alguns grandes casos de coberturas de televisão, são coberturas locais. Então hoje saí 4 horas da manhã e acabei de chegar, estava cobrindo um incêndio na Serra da Canastra, então não estou mentalizando tanto, mas ouvi essa frase por aí, que a literatura seria alguma coisa que indicaria uma taxação para ricos, e isso de fato me preocupa. Acho que o livro, pelo contrário, tem que ser cada vez mais barato e acessível. Não fazer com que ele seja barato e acessível pode sugerir que a pessoa também não queira que as pessoas leiam. Não queira que as pessoas leiam pode sugerir que a gente não quer que essas pessoas evoluam intelectualmente. Correto. Carlinhos, o que você pensa sobre essa taxação desse cenário agora? Eu acho que é um momento muito inoportuno, porque, como você mesmo disse, as livrarias estão fechando. As livrarias passando por momentos muito difíceis. O povo penalizado. Então, o livro no Brasil, infelizmente, ainda é um artigo de luxo. Eu acho que taxar o livro agora é uma péssima ideia. É um momento de incentivo. É um momento de incentivar as pessoas a lerem, de tornar o livro mais acessível, mais barato, não taxar. Eu sou completamente contra essa taxação dos livros que está sendo proposta agora nesse momento.
Carlinhos, tem uma pessoa aqui perguntando se você, o Caio Junqueira, mas se você é mais um fazendeiro, né? Um escritor fazendeiro. Com certeza, né? Não, mas eu não sou fazendeiro. Isso é brincadeira dos amigos. Eu sou mais, como diria Carlos de Andrade, um fazendeiro do ar. Ou então, como diz o meu querido amigo Fabrício Carpinejar, um fazendeiro de almas. Aí eu acho melhor um fazendeiro de almas. Eu tenho uma pequena fazenda lá na minha cidade de Coluna, não é? Que é uma cidade que eu gosto muito, cidade que eu falo dela todo dia, a cidade que está no meu coração e que nunca saiu do meu coração. E lá eu tenho um pequeno pedaço de terra, coisa antiga, de mais de 100 anos da minha família. E vou lá muito, vou lá todos os meses e ali renovo as minhas energias, né? Tenho meus cavalos, tenho um pouquinho de gado, tenho as minhas árvores que eu gosto, muito passarinho que eu trato deles, canarinho chapinha, sabiá, melro, coleirinha, enfim. Então eu sou esse fazendeiro, mais um fazendeiro romântico, um fazendeiro de ar, ou então um fazendeiro de almas, né? Como diz o Fabrício Carpinejar. Mas é uma experiência muito boa e que principalmente me remete à minha infância, às minhas raízes, às lembranças do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Enfim, e aí ali uma coisa de lembrança, de reminiscência, como também uma coisa agradável, palpável, que é ter aquela terra, não é poder pisar naquela terra, ver as árvores que eu e a minha mãe plantamos quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Isso tudo é muito bom e é muito gratificante e me fortalece muito na minha vida, essa experiência com a terra. Muito bom mesmo, não tem preço, né? Carlos, leva para a gente um trechinho do vestido, antes da gente já caminhando para o final. Olha, leio com muito prazer. Eu vou, então, tomar liberdade, eu acho que não vai demorar muito, vou ler um trecho não do livro, mas do poema Casa do Vestido. O escritor Carlos Herculano Lopes segura nas mãos o seu livro O Vestido. A capa tem um fundo vermelho e o rosto de duas mulheres que entreolham-se. E eu gostaria muito de oferecer esse trecho do poema, ou talvez se der tempo ler o poema inteiro, na memória desses 110 mil brasileiros mortos, né? 100 mil brasileiros, 100 mil famílias enlutadas. É uma homenagem que eu quero fazer nesse momento de dor, nesse momento de tristeza que nós estamos atravessando, lendo esse poema. Quero oferecer também a leitura desse poema para minha mulher, que é médica, que está na frente dessa luta toda no Hospital das Clínicas, aqui em Belo Horizonte, que se chama Adriane Sete, minha companheira, está comigo durante tantos anos, né? E eu vou ter o prazer e vou ter a alegria de ler um trecho desse poema em homenagem a esses tantos brasileiros mortos, em homenagem também à minha mulher pela luta, pela coragem e pela determinação dela frente a esse momento doloroso todo. Então vamos lá, Caso do Vestido, o Carlos Drummond de Andrade. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida. Minhas filhas, boca presa, vosso pai a vem chegando. Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não o veste. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Minhas filhas, escutai, palavras de minha boca. Era uma dona de longe, vosso pai a namorou-se, e ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu. Me deixou com vosso berço, foi para a dona de longe. Mas a dona não ligou, em vão vosso pai implorou, dava apólice, fazenda, dava carro, dava ouro, beberia seu sobejo, lamberia seu sapato, mas a dona nem ligou. Então vosso pai, irado, me pediu que ele pedisse a essa dona tão perversa, que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Nossa mãe, por que chorais? Nosso lenço vos cedemos. Minhas filhas, vosso pai chega ao pátio, disfarcemos.
Nossa mãe, não a escutamos pisar de pé no degrau? Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo e lhe roguei que aplacasse de meu marido à vontade. Eu não amo teu marido, me falou ela se rindo, mas posso ficar com ele se a senhora fizer gosto. Só para lhe satisfazer, não por mim, não quero homem. Olhei para vosso pai, os olhos dele pediam. Olhei para a dona Ruim, os olhos dela gozavam. O seu vestido de renda, de colo muito defasado, mais mostrava que escondia as partes da pecadora. Eu fiz meu pelo sinal, me curvei, disse que sim. Saí pensando na morte, mas a morte não chegava. Andei pelas 5 ruas, passei ponte, passei rio. Visitei vossos parentes, não comia, não falava. Tive uma febre terçã, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo. Fiquei de cabeça branca, perdi meus dentes, meus olhos, costurei, lavei, fiz doce. Minhas mãos se escalavraram, meus anéis se dispersaram, minha corrente de ouro pagou conta de farmácia. Vosso pai sumiu no mundo, mas o mundo é grande e pequeno. Um dia a dona soberba me aparece já sem nada, pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão. Dona, me disse baixinho, não te dou vosso marido, que eu não sei por onde ele anda, mas te dou esse vestido, última peça de luxo que guardei como lembrança daquele dia de cobra da maior humilhação. Eu não tinha amor por ele, ao depois amor pegou. Mas então ele, enjoado, confessou que se gostava de mim como eu era dantes. Me joguei as suas plantas, fiz toda sorte de dengo, no chão rocei minha cara, me puxei pelos cabelos, me lancei na correnteza, me cortei de canivete, me atirei no sumidouro, bebi fel e gasolina, rezei 200 novenas, dona de nada valeu, vosso marido sumiu. Aqui trago minha roupa, que recorda meu mal feito, de ofender dona casada pisando no seu orgulho. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei para a cara dela, que é de olhos cintilantes, que é de graça de sorriso, que é de colo de camélia, que é de aquela cinturinha delgada como jeitosa, que é de pezinhos calçados com sandálias de cetim. Olhei muito para ela, boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho, e já na ponta da estrada vosso pai aparecia. Olhou para mim em silêncio, mal reparou no vestido e disse apenas, mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz, ele se assentou, comeu, limpou o suor, era sempre o mesmo homem, comia meio de lado e nem estava mais velho. O barulho da comida na boca me acalentava, me dava uma grande paz, um sentimento esquisito de que tudo foi um sonho. Vestido não há, nem nada. Minhas filhas, eis que ouço vosso pai subindo a escada. É um poema um pouco longo, mas acho que valeu a pena, porque é muito bonito. Maravilhoso. Esse texto, com ele, a gente termina Sempre um Papo, lembrando que já são mais de 110 mil mortos por Covid-19 até essa quarta-feira. Então, esse texto é uma homenagem que todos nós fazemos às famílias e nossos sentimentos a todos. Agradeço a colaboração de vocês, a participação nessa noite agradável aqui, entre amigos. Obrigado, César e Carlinhos Herculano. Professor, muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer o Carlos por esse momento, em especial esse momento final que ele nos presenteou. Nossa homenagem aí a todo mundo. A minha esposa, que também está no hospital, ela é enfermeira. Minha homenagem também fica com... Qual é o nome dela, César? César? Profissionais, a Lídia, que também está no hospital, também está ajudando, muito mais na parte administrativa também, mas também está nessa luta contra a Covid-19. Nossa homenagem a todos os profissionais de saúde, a essas 110 mil mortes que se somam agora às nossas famílias, não podem ser números, não são números, nunca serão. Um grande abraço para todos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje aqui. E eu também, boa noite, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado a vocês, foi muito bacana. Sempre o Papo tem o patrocínio da CBMM, Companhia Brasileira de Mineração, e a gente está aqui lembrando que
Amanhã tem mais Sempre o Papo. Obrigado pela participação. Boa noite e até mais.